capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Eu quero ler apenas alguns versículos, a partir do versículo de número 16, do Evangelho de João. Eu rogarei ao Pai, quem? Jesus Cristo falando essas palavras. E Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Quando eu estava lendo esse texto, uma pergunta me veio na mente, é a seguinte: quem é o Espírito Santo? É claro, meus irmãos, que durante boa parte do culto, ou 90% de toda a nossa vida, nós sempre dirigimos as palavras ou para Deus, ou a Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre salvação, nós sempre trazemos à memória a pessoa de Cristo Jesus. Quando nós falamos sobre bênçãos, a gente sempre se lembra de quem? Do Pai. Mas muitas vezes nós não temos o hábito de falar ou mencionar o Espírito Santo em nossas vidas. Muitas vezes, meus irmãos, ele é esquecido por nós. Essa é a verdade. Atribuímos o Espírito Santo, é claro, como vamos falar aqui sobre várias qualidades que o Espírito Santo tem, alguns atributos que ele possui. Mas esquecemos muitas vezes que Ele está em nós, que Ele habita em nossas vidas, que Ele é o selo de todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E logo, temos esse acesso ao Pai por causa de Cristo, mas não podemos esquecer que o Espírito Santo é o selo de Deus por todos aqueles que confessaram o Salvador. O Espírito Santo, meus irmãos, claro, evidente, é a terceira pessoa da Trindade. Mas isso não significa que Ele é menos importante do que Deus e Jesus Cristo. Essa atribuição que nós fazemos é apenas para que possamos ter entendimento da forma bíblica que como essas três pessoas agem em consonância, em harmonia. Mas quando nós lemos os textos bíblicos, nós percebemos que há um exercício mais evidente dessas três pessoas ao longo da história. Volto a dizer, mas não significa que ele, dessa trindade, é o menos importante. Vemos no Antigo Testamento a figura do Pai muito evidente nas Escrituras. Quando nós olhamos para os Evangelhos, nós vemos também a evidência de Cristo. Mas as palavras que Cristo Jesus disse aos seus discípulos, quando eles estavam temerosos, preocupados, porque já estava chegando a hora de Cristo Jesus ser entregue nas mãos dos homens, ser crucificado na cruz, e de repente, de uma certa forma, Jesus Cristo vê no coração dos discípulos uma certa turbulência, uma certa ansiedade, até mesmo preocupação, porque eles experimentariam agora, no bom sentido, a ausência de Cristo Jesus, de Jesus Cristo no meio deles. E Jesus Cristo olhando para eles, Jesus Cristo já tinha falado: olha, vocês não devem ter o coração turbado, vocês não devem ter o coração angustiado, vocês precisam entender que eu estarei com vocês, mas eu vou enviar outro Consolador. Eu vou enviar até vocês uma pessoa tão importante como eu, uma pessoa que exercerá no meio de vocês um consolo, uma graça, um poder. É Ele quem vos convencerá de todas as coisas. Então Jesus Cristo, Ele menciona o Espírito, o Consolador. Então a gente percebe que para Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que a palavra de Deus, tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele, e todas as coisas foram criadas por causa de Cristo Jesus, esse a qual todas as coisas estão nele. Tanto é que ele mesmo fala: olha, eu vos enviarei outro Consolador. E é fato que Jesus Cristo não está falando de outro homem,
Jesus Cristo não está falando de um apóstolo. Jesus Cristo não está falando de uma pessoa aleatória, uma pessoa que não tem relevância. Ele está falando da pessoa que é divina, que tem poder, que tem graça, que não é inferior, mas é igual ao Pai e igual a Jesus Cristo. Então essa expressão não diminui a pessoa de Cristo, de Jesus, do Espírito Santo, melhor dizendo, por ser a terceira pessoa da Trindade. Mas ele estava atuante em toda a história. Ele estava presente em todas as coisas. Então, quando nós olhamos para a pessoa do Espírito Santo, nós percebemos que ele é Deus e Senhor também de todas as coisas. Ele é maravilhoso. Ele é aquele que nos conduz em vida, em graça, em poder, em existência. É Ele quem realmente firma os nossos passos. Então, meus irmãos, podemos dizer o seguinte, que o Pai é o arquiteto do plano, que o Filho é o executor deste plano maravilhoso e o Espírito Santo é o comunicador desse plano de salvação. Quando nós olhamos para os atributos do Espírito Santo, essa pessoa como Deus, nós vamos perceber que Ele também é onipotente, que Ele também é todo-poderoso. Quem é que pode convencer um homem ateu a entender que ele é um pecador? Como é que uma pessoa pode ser transformada de forma de dentro para fora, a não ser pelo Espírito Santo? Isso demonstra que Ele está agindo e age também em todos os lugares, assim como Deus e Jesus Cristo, como Deus também. Nós percebemos que Ele também é onisciente, Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Tem um texto que Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 2 de 1 Coríntios, nos versos 9 e 10, Paulo diz que o Espírito Santo, ele penetra em todas as coisas. Ele é um Espírito tão poderoso que ele perscruta também Deus, ou seja, ele tem o conhecimento de quem é Deus, porque também ele é o próprio Deus. E quando Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 2, ele não apenas está falando sobre uma sabedoria divina, mas ele está falando que esse Espírito Santo ensina aos homens a como ter sabedoria e como também usá-la. Percebemos também que ele é onipresente, ele está presente em todas as pessoas que confessaram Jesus Cristo, mas também está do lado de todos aqueles também que ainda não confessaram, porque Ele também está presente em toda a humanidade, Ele está presente em todo o universo, ou seja, é um Deus tão igual ao Criador e a Jesus Cristo. Percebemos também que Ele é eterno, por isso que Ele é chamado Espírito de Deus. Há muitas passagens da Bíblia que atribuem essa pessoa não como santa apenas, mas como Espírito de Deus. E por ser Espírito de Deus, também Ele é eterno. E também como sendo Deus, não é diferente. Nele também não há pecado, nele também não há mancha. Por isso que é também uma pessoa chamada santa. É aquele que precisa também ser lembrado. E não pode ser, como diz aí, caçoado. Essa pessoa, Espírito Santo, é uma pessoa tão importante que a Bíblia nos fala, em Mateus capítulo de número 12, se você quiser assim, abra, para que você possa entender que pessoa é essa tão maravilhosa, que está escrito as seguintes palavras a respeito desta pessoa. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, versos 31 em diante, está escrito assim, olha só, meus irmãos, vê se não é uma pessoa especial também, maravilhosa. Aqui, antes que possamos falar e entender o contexto, estava tendo uma cura, Deus estava fazendo maravilhas, pelo Espírito Santo, só que os fariseus, por serem carnais, e estarem muito preocupados, apenas nas questões da lei, das questões dos seus usos e costumes que se tornaram dogmas, leis até mesmo espirituais, interpretando as Escrituras Sagradas, não pelo Espírito Santo, mas por si mesmos, porque, meus irmãos, muitas vezes para entendermos a palavra do Senhor, precisamos do Espírito Santo,
porque só Ele é quem pode iluminar, porque foi Ele quem inspirou também os homens a escrever o que aqui nós temos em mãos, que é a palavra. Então olha como é atribuído essa pessoa chamada Espírito Santo. Verso de número 31. Por isso vos declaro, isso Jesus Cristo falando, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mas olha a severidade no versículo de número 32, a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele fala: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, está se referindo a quem? A pessoa de Jesus Cristo. Essas pessoas podem até blasfemar de Jesus Cristo, e elas serão perdoadas. Mas olha só, o que ele diz adiante: se alguém falar contra o Espírito, qual é a causa aí, o que vai acontecer? Não será isso perdoado. Será que essa pessoa da terceira pessoa da Trindade é qualquer pessoa? Os irmãos estão entendendo como ela é também uma pessoa especial? Podem blasfemar até contra o Filho do Homem, e vocês serão perdoados. Mas pelo Espírito, se blasfemarem contra o Espírito Santo, o que é blasfêmia? É atribuir as obras do Espírito Santo a Satanás. É dizer que quando o Espírito Santo está agindo, nós dizemos: isso não é coisa de Deus, isso não é coisa do Espírito Santo, isso é coisa de Satanás. E isso, meus irmãos, não tem perdão. Não há perdão. Jesus Cristo é muito enfático aqui. Ele, meus irmãos, enfatiza essa causa. Então percebemos que a pessoa do Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, e Ele tem agido no meio de nós, e Ele está em nós. É Ele, meus irmãos, com as suas ações, que, como nós dissemos, é Ele quem perscruta as profundezas de Deus, é Ele que conhece profundamente todos os intentos divinos. E Ele está onde? Para aqueles que confessaram Jesus Cristo como Salvador, dentro. Ele não está fora, Ele está dentro de nós. Essa pessoa que perscruta profundamente o nosso Deus, é Ele quem é citado e que fala no meio da igreja. Quando nós olhamos para João escrevendo a respeito das revelações do Apocalipse, quando ele fala as 7 igrejas da Ásia, e cada uma delas recebe uma mensagem específica, recebe, meus irmãos, uma exortação específica, recebe orientações específicas, mas em todas elas está escrito: ouça a igreja o que o Espírito está falando. Então percebemos que ele tem sim a sua importância na história e também em Apocalipse. Percebemos também que ele está falando e continuando falando. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 4, você vai perceber que ele fala no meio de nós. Ele está falando no meio de nós, Ele está nos dizendo, Ele está nos mostrando e iluminando a respeito das Escrituras e a respeito de Deus. Ele também é aquele que dá o testemunho a respeito de Cristo. Você está com a Bíblia aberta? Olha só o que diz no Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 26. Volte lá. Passe apenas uma folha, se for o caso, então dá uma olhadinha aí. Verso de número 26. Jesus Cristo ainda falando sobre o Consolador. Capítulo 15, ele fala sobre a videira. Fala que realmente precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Jesus Cristo está ensinando aqui que precisamos ter cuidado, que precisamos amar como o Pai amou. Mas no final, quando Jesus Cristo explica sobre o que é a videira, a importância da videira, o que é ser servo dele e o que é permanecer nele, ele fala: olha, quando o Espírito Santo vier, lembra o que ele disse que enviará o Consolador? Capítulo 14, mas ele fala aqui que no 15 também, quando vier o Consolador, ou seja, o Espírito,
é Ele quem vos enviará, será enviado da parte do Pai. O Espírito que é esse é de verdade, é da verdade, e dele procede, e Ele é quem dará testemunho da pessoa de Cristo Jesus. O que Jesus Cristo está ensinando? Que quem tem o Espírito Santo, além de dar testemunho de Jesus Cristo, nós também, por termos o Espírito Santo, precisamos dar testemunho de quem é Cristo Jesus em nossa vida. E aqui me remete a outra pergunta: será que estamos dando testemunho de Cristo Jesus? Porque quem realmente dá testemunho de Jesus Cristo são aqueles que realmente têm o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não pode dar testemunho de Jesus Cristo. Quem não tem o Espírito Santo pode até falar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, mas não pode testificar a respeito do Salvador. Então, meus irmãos, precisamos entender a seriedade da nossa vida cotidiana, da nossa maneira em que procedemos, falamos e agimos. E isso seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, aonde quer que nós estejamos. Esse testemunho de Cristo só é dado verdadeiramente a partir da pessoa que tem o Espírito Santo. Não foi à toa que Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos, antes de assunto aos céus, Atos, ele falando, olha, vocês precisam ficar até aqui, porque vocês vão ser revestidos de poder, e quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas. Mas a testemunha aí é a partir do Espírito Santo. Aí quando eu olho para a igreja nos dias de hoje, eu fico preocupado. Porque é necessário ter o Espírito Santo para dar testemunho de Cristo. Porque Ele quem testifica. É Ele quem está dizendo, Jesus Cristo é assim. Não foi à toa que quando, antes Jesus Cristo ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, Ele encontra João, que era conhecido como João Batista, né? Porque o sobrenome de João não era Batista, mas ele era conhecido como João, porque batizava. Batista. E quando ele é batizado, se ouve uma voz, e quem desce testificando a voz de quem fala, esse é meu filho amado. Não é isso que Deus fala quando Jesus Cristo está sendo batizado? E quem é que desce como testemunha de que quem estava sendo batizado é filho amado de Deus? Em forma de pomba, o Espírito Santo. Aí vemos a necessidade urgente de sermos cheios do Espírito Santo. Olha o diálogo que Jesus Cristo tem com a samaritana. Evangelho de João capítulo 4. É necessário que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Remete novamente à importância do Espírito. Então ele dá testemunho a respeito de Jesus Cristo. Não apenas o Consolador, que vem trazer, meus irmãos, alento ao coração do desesperado. Veio trazer calmaria para aqueles que andam aflitos de coração. Não é apenas essa pessoa que veio para justificar as palavras de Jesus Cristo ou as ordenanças do próprio Cristo, não. Ele veio também testificar. Ele veio, meus irmãos, testemunhar que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, e que nós precisamos nos dobrar diante desse Jesus Cristo, mas para isso se faz necessário ser cheio do Espírito Santo. É ele, em Romanos capítulo 8, quando Paulo está explicando sobre as limitações que nós temos como seres humanos, que há momentos que ele diz que nós não sabemos o que falar, nem como agir. Isso é verdade. Infelizmente, como bem colocou a nossa irmã Miriam, agora acertei o nome, a nossa irmã Miriam, missionária Miriam, quando ela falou aqui, eu achei isso muito, muito sensível. Quantos pais novos têm deixado seus filhos porque morreram? E nós sabemos, meus irmãos, que a morte tem trazido desespero no coração de muitas pessoas. Quantas vezes nós nos sentimos inúteis, porque uma pessoa está na cama e nós não podemos fazer nada. Quando eu vejo nosso irmão Lourinho, né, que está na UTI, que já oramos por ele, a gente olha assim, agora?
De repente eu me coloco num lugar de irmã velha dizendo assim, meu Deus do céu, eu estou orando. Mas tem hora que dá vontade de, sabe, irmão, pegar a enfermidade e arrancar assim. Quantas vezes nos sentimos inúteis? A pergunta que eu faço para os irmãos, quantas vezes os irmãos chegaram aqui nessa casa, sem forças nem para abrir a boca para orar, porque o dia foi terrível, a semana foi castigante, é assunto ruim atrás do outro, somos bombardeados todos os dias. Quantas vezes chegamos aqui e nem pensamos em orar, porque, meus irmãos, não temos forças, mas o que o Espírito Santo faz, é Ele quem intercede por nós, é Ele quem geme por nós. Esse Espírito Santo é maravilhoso. Você pode dar um glória também ao Espírito Santo, porque também é Deus, Ele que está intercedendo. Então essa pessoa do Espírito Santo, ele é maravilhosa, e é Ele que precisamos também todos os dias. Precisamos estar bem agarradinhos com Ele, porque com o Espírito Santo, meus irmãos, não tem esse negócio de distanciamento de pandemia não, aí que a gente precisa se agarrar mesmo. Esse Espírito Santo, é Ele que ensina todos os dias. Capítulo 14 que nós lemos, verso de número 26, olha só o que está escrito. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse fará o quê? Vos ensinará algumas coisas, é o que está escrito aí? Te ensinará uma metade de alguma coisa, não, Ele vos ensinará todas as coisas, e não apenas nos ensina todas as coisas, como faz também termos a lembrança, porque Ele diz aí, Ele ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele que nos lembra todos os dias o que nós temos lido. Além de nos ensinar, todos os dias Ele nos lembra. Todos os dias nos lembra. Eu acho lindo, meus irmãos, eu vou repetir aqui, eu acho lindo quando uma pessoa cristã, não estou falando da queda do cristão, que isso é terrível, mas eu acho lindo quando o cristão, quando peca, chora por causa do seu pecado. Porque ele é lembrado que ele é filho, foi resgatado, regenerado, restaurado, alcançado, tirado das trevas e transportado para o império da luz. Eu acho isso lindo, porque ele nos lembra quem nós somos. Ele lembra que a palavra de Deus nos dá sustento. É o Espírito Santo que nos lembra quando estamos nos momentos mais difíceis. Aí de repente está lá na nossa cabeça a palavra do Senhor Jesus Cristo. Sabe quem está te lembrando? Não é a sua mente, é o Espírito Santo que está te lembrando, meus irmãos. Meu avô, pai da minha mãe, Josias, ele teve um problema muito sério de Alzheimer. O negócio dele era tão sério, meus irmãos, o Alzheimer, que a gente colocava uma xícara de café na mão dele, ele tomava com a xícara na mão, 20 segundos depois, ele pedia café. Me dá o café. Eu achei que, vô, o senhor já tomou café? Tomei não, olha essa xícara na mão, você me deu a xícara, mas nem lembro como que chegou aqui. Teve um dia, meus irmãos, isso foi engraçado demais. Minha mãe foi visitar, né, os pais, ou seja, meus avós, aí estava minha avó Abigail, meu avô Josias, aí minha mãe sentada assim do lado do meu avô, né? Aí eu cheguei assim, mãe, a bênção. Só que meu avô andava com a bengalinha. Meu irmão, ele levantou. Não é que o velhinho correu atrás de mim para me dar umas pancadas? Eu falei, vô, o que é isso? Toma vergonha na tua cara, minha filha de 15 anos, não tem um menino desse tamanho não. Porque a cabeça dele que é, minha mãe com 15 anos de idade. Apesar que Dona Cleusa parece ter 15 anos eternamente, né? Parou de crescer, tinha 12, ela me disse. Lembro o dia que o meu avô com Alzheimer. Porque os irmãos sabem quem tem problema de Alzheimer, a lembrança que fica mais viva são as lembranças bem antigas. Não é assim? Aí eu quero ir para casa, porque meu avô foi criado em sítio mesmo, em fazenda. Ele era produtor de café, plantava café. De vez em quando a gente era criança, de tempo de férias, nós íamos para uma cidade chamada Manhuaçu, em Minas Gerais, ajudá-la a plantar café, colher café, era uma delícia, muito bom.
uma cidade de Minas Gerais, bem um interiorzão mesmo. E meus irmãos, e com essa questão dele de Alzheimer, ele lembrava só das coisas antigas, e bem antigas. E como ele estava no Rio de Janeiro, morando no Rio de Janeiro, teve Alzheimer, só lembrava da casa onde ele morava. Teve um dia que eu cheguei lá, vô, tudo bem com o senhor, meu filho, eu estou triste. Foi porque eu não estou em casa. Eu quero ir embora para casa. Sabe o que eu fazia, meus irmãos, quando ele só queria ir embora para casa? Tinha uma cachorrinha chamada Bolinha, que era a companheira dele. Onde ele ia atrás. Eu falei assim, vô, você quer ir embora para casa? Nós vamos embora agora. Eu pegava o meu avô, dava 2 voltas no quintal, falava, vô, acabamos de chegar em casa. Ele, graças a Deus. Mas tinha uma coisa que meu avô nunca esqueceu. Se você fala assim, vô, leia a Bíblia. Ele nem abria a Bíblia para ler, ele falava de cor. Não lembrava o meu nome, muitas vezes trocava o nome da minha avó, chamando ela do nome da irmã mais velha dele. Chamava minha avó de mãe, chamava minha mãe às vezes de tia. Mas se você pedia a ele para orar, ele orava como não tivesse doença. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo sela o cidadão, ele pode ter até Alzheimer, mas de Deus não esquece não. Olha a importância do Espírito Santo. Então ele nos ensina todas as coisas. É importante a leitura da palavra. Eu sempre falo para Natan, Mariane e minha esposa que eu quero ficar velho. Eu posso esquecer tudo, mas uma coisa que eu não peço, que eu peço ao Senhor dizendo, é que eu nunca esqueço disso daqui. Que eu nunca venha esquecer daquele que está sentado no alto e sublime trono. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra, não tem isso não. Um erro que nós cometemos muitas vezes, é achar que o Espírito Santo não está na vida daqueles que talvez tenham limitações, são pessoas especiais. Nós achamos que o Espírito Santo não age, só age em nós, pessoas perfeitas. Nós achamos que Deus não envia o seu Espírito Santo para aqueles que são autistas. Nós achamos que o Espírito Santo só vai agir com aqueles que não são autistas. O Espírito Santo também opera na vida de quem tem síndrome de Down. O Espírito Santo também opera, meus irmãos, na vida daqueles que tem microcefalia, ou hiprocefalia, sei lá, que o pessoal chama macro, o que é mais? Tem o hiper e micro. Ele opera. Nós achamos que o Espírito Santo não vai operar naquelas pessoas, as crianças que nasceram já com doenças degenerativas, que não podem se expressar. Muitas vezes, as suas mãos e seus pés estão troncos, não podem falar. Nós às vezes achamos que Deus não opera no meio dos surdos, mas eu quero falar para você, a maneira do Espírito Santo agir é diferente do que nós pensamos, porque ele se chama Espírito de Deus, porque ele é o Espírito Santo que age em todos, em todo mundo, e ele está no meio também dessas pessoas. O Espírito Santo é quem nos conduz. Evangelho de João, capítulo de número 16. Verso de número 12 a 14, olha só o que está escrito. Jesus Cristo falando sobre qual é a missão desse Consolador. Por que ele é enviado? Mas eu quero aqui apenas resumir nesses versos. Verso de número 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, quem? Olha aí Jesus Cristo falando de novo. Quando vier o Espírito da verdade, que é o mesmo Espírito de Deus, que é a mesma coisa que Espírito Santo, ele vos guiará. De qualquer forma, de qualquer maneira não, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então esse Espírito Santo é ele que nos guiará a toda a verdade.
É Ele quem testifica e também quem guia, quem nos conduz a toda a verdade. Por isso, meus irmãos, quem tem o Espírito Santo precisa andar na verdade. E que verdade é essa? A verdade dos homens? Não, a verdade chamada Jesus Cristo. Porque a verdade dos homens pode até esclarecer, pode até, meus irmãos, tirar dúvida, mas ela não tem poder de libertar. Mas a verdade que é Cristo Jesus, essa vos libertará. A nossa verdade muitas vezes tem falhas no meio. A nossa verdade muitas vezes pode ser interpretada, mas a verdade que o Espírito Santo nos conduz é uma verdade que não erra, porque a verdade aqui é Jesus Cristo na nossa vida. E você pode dar mais um glória a Deus. Essa verdade que nos chamou. O que eu acho lindo na obra do Senhor, que não são os homens que nos chamam. Os homens podem ser instrumentos de Deus para receberem do Pai, como nós chamamos dessa iluminação. O Espírito Santo, meus irmãos, ele pode nos usar como instrumento para perceber dons e talentos na igreja. O Espírito Santo pode nos dar uma percepção de uma pessoa que tem vocação ministerial. O Espírito Santo, meus irmãos, ele pode nos usar para que possamos ser instrumentos para despertar na vida de outras pessoas aquilo a qual o Senhor chamou. Mas é o Espírito Santo que chama os homens, é Ele quem fala aos homens. Quando nós lemos em Atos capítulo de número 13, a igreja de Antioquia estava reunida, doutores, mestres, anciãos, profetas, homens de Deus, estavam de joelhos orando. E diz a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que mostrou para eles quem deveriam ser enviados. E ali, meus irmãos, o Espírito Santo chama e comissiona quem? Apóstolo Paulo e Barnabé. Mas foi o Espírito Santo, não foi seminário, apesar que é importante para o aprendizado, desenvolvimento e conhecimento. Faculdade teológica é muito boa, faça se você puder, faça, mesmo que você não tenha um chamado específico para ser pastor missionário, apesar que todos nós somos missionários, mas é importante fazer, mas não é seminário quem nos chama, porque, meus irmãos, seminário são homens que ensinam, muitas vezes são ensinamentos segundo os próprios homens, mas é o Espírito Santo quem chama. É Ele quem distribui os dons, 1 Coríntios capítulo de número 12. É Ele quem dá a cada um de nós segundo o que Ele quer. Para uns Ele dá dom de discernimento, outros dá dom de profecia. É Ele quem dá o dom da cura, é Ele quem dá o dom do milagre, é Ele quem dá o dom da fé, é Ele quem dá o dom da interpretação de línguas, é Ele quem dá o dom de variedade de línguas. É o Espírito Santo, não é qualquer pessoa. É por isso que nós, quando recebemos o ministério do Senhor, quando nós recebemos os dons espirituais, não recebemos de qualquer pessoa, meu irmão. O canto, recebemos dele. O canto para adorar ao Senhor tem que ser dele. É Ele quem dá. Não somos nós que dizemos que queremos ser, é o Espírito Santo que fala, você vai ser, porque tudo que vem de Deus é perfeito, é maravilhoso, é grandioso. Não é o homem, porque se fosse o homem, poderiam dizer, olha, fui eu quem ordenei Hernandes Dias Lopes. Se fosse o homem, diria, fui eu quem consagrei e ordenei pastor Dionísio de Veras. Mas não são os homens. É o Espírito Santo agindo sobre a igreja, sendo conduzido, claro, o cabeça que é Cristo Jesus, mas o Espírito Santo conduzindo os homens a falar, conduzindo os homens a serem missionários, conduzindo os homens a serem pastores, conduzindo os homens para serem testemunhas vivas, conduzindo os homens a não ter medo, mas serem corajosos para enfrentar as astúcias dos inimigos. É o Espírito Santo que nos chama, e Ele te chamou. Ele não te chamou para você ficar no banco, Ele não te chamou para você ficar de mãos cruzadas, Ele não te chamou para você ficar reparando o que está faltando na igreja. Ele te chamou para uma grande obra. Então faça pelo Espírito Santo essa grande obra.
O Espírito Santo é tão poderoso, como Deus, como Ele é. É Ele quem convence o homem. Capítulo 16 do Evangelho de João. Olha só o que está escrito no verso de número 8. Quando Ele olha só, isso tudo Jesus Cristo falando a respeito dessa terceira pessoa da Trindade. Porque por mais que a gente tenha essa questão, falemos que é a terceira pessoa, isso não quer dizer, volto aqui a dizer, que Ele é o menos poderoso. Ele é tão igual quanto Deus e Jesus Cristo. Mas olha só, verso de número 8, de João capítulo 16, Evangelho de João. Quando Ele vier, o que Ele vai fazer, meus irmãos? Ele convencerá o mundo. De quê? Vai convencer o mundo do pecado. Quem é que pode convencer o homem do pecado? São os homens, falíveis, limitados, sem poder nenhum neles, por mais que sejam poderosos no sentido humano, poderosos em riqueza, poderosos em astúcia, poderosos, meus irmãos, em manobras, poderosos em ditadura, mas nenhum ser humano tem o poder de convencer homens. Você não tem poder de convencer o seu marido, você não tem poder de convencer a sua esposa, você não tem poder de convencer os seus filhos, você não pode convencer o teu patrão, e nem mesmo aquele que é subordinado a você, mas existe uma pessoa que quando convence não há ateu que resista à graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem nos convenceu a estar aqui neste lugar. Quantos foram convencidos pelo Espírito Santo? Levanta as suas mãos e dão glória a Deus. Quem é o bêbado diante do Espírito Santo? Quem é o prostituto diante do Espírito Santo? Quem é, meus irmãos, o adúltero diante do Espírito Santo? Quem são os assassinos diante do Espírito Santo? Quando Ele convence o homem do pecado, Ele convence o homem da justiça, Ele convence o homem do juízo. É Ele quem convence. Foi Ele quem te tirou lá do barzinho que você todo dia tomava lá a sua pingazinha, a sua branquinha. Foi Ele quem tirou você do meio da mentira quando nós falávamos mentiras. Foi Ele quem convenceu a prostituta a se dobrar diante do Senhor. Foi Ele quem convenceu aquela menina que estava aqui, qual é o nome dela que eu esqueci que deu o testemunho? É Jéssica. Eu não pude estar presente, mas ouvi o testemunho dela. Foi Ele quem convenceu Jéssica: olha, você não vai se desmandar para nenhum lugar, você vai ser minha, usada por mim, e eu vou lhe usar, eu vou te colocar como presidente da FAD, para que todos possam entender que o Espírito Santo de Deus muda o pior dos pecadores. Então, igreja, nós precisamos entender isso. Estamos olhando para a televisão como que o nosso Deus pudesse dizer assim: não vai mudar mais ninguém. Quem é você, sociedade, que se levanta contra Deus e fala: eu não sou convencido? Não podemos esquecer que estamos diante daquele que também é soberano, e o seu Espírito Santo convence. Então o Espírito Santo, meus irmãos, é Ele também que nos convida para que possamos caminhar para o final dessa mensagem. É Ele que também nos convida. Quando nós olhamos para os textos de Apocalipse, e olhamos para as partes finais de Apocalipse, capítulo 21, nós vamos falar sobre essa cidade. João fala sobre essa cidade maravilhosa, desse novo céus e nova terra. Um novo céus e nova terra que não há luto, não há ranger de dente, porque lá o Senhor Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Este lugar que, a comparação que João dá, é um lugar onde há pedras preciosas, e ele cita pedras, meus irmãos, de grandes valores. Mas quando nós olhamos para o capítulo de número 22, quando o apóstolo João, pelo Espírito Santo, sendo conduzido a escrever coisas que ele, meus irmãos, eu não sei como é que ele aguentou. Eu não sei como ele aguentou, porque foi coisa maravilhosa demais. Eu fico pensando, Paulo também, quando foi transladado, né, foi arrebatado, melhor dizendo, ao terceiro céus. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Ele fala: olha, eu não vou falar para vocês, ô Cris, que eu vi, porque senão vão achar que eu sou louco. Porque as coisas de Deus são loucas mesmo. E não tem como nós mensurarmos, tentarmos detalhar. A única coisa que a gente pode dizer é tentar trazer para a nossa realidade, como João fez.
trouxe para a sua realidade o que ele viu, porque era maravilhoso demais para ele, era grandioso demais para ele. Mas o mais interessante de tudo isso, que ele não deixa o Espírito Santo de Deus fora, ele não deixa a pessoa do Espírito fora. Ele menciona, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 22, olha só que coisa linda. Olha, ele fala, é claro, da pessoa de Cristo Jesus. Ele diz que Jesus Cristo é o que anda sobre as 7 igrejas, é o que anda entre os castiçais. É Jesus Cristo, é claro que é chamado aqui do filho de Davi. Sim, meus irmãos, é Jesus Cristo quem recebe a todos. Ele é o maioral, não tenha dúvida disso. Mas ele não deixa o Espírito fora. E ele fala, olha, verso de número 17, capítulo 22. O Espírito e a noiva dizem, vem. É o Espírito Santo, juntamente com a igreja, dizendo, venha, pode vir, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, o que fez, irmão, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. É o Espírito com a noiva dizendo, vem para cá, chega mais. Está nos convidando, venha. Porque a única fonte inesgotável de uma água cristalina, límpida, é do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo está dizendo, pode vir beber dessa água que é fonte de vida. Venham e bebam, então venha. Então nós percebemos qual a importância do Espírito Santo. Mas não devemos apenas ficar nas menções. Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, e ele falando, meus irmãos, não apenas a respeito da conduta de como a igreja deveria estar, de que maneira ela deveria andar, mas chega um ponto que ele diz a essa igreja, não vos embriagueis com vinho, porque para eles na época o vinho era muito bom, estava presente praticamente em todas as refeições, era o vinho que era atrativo também nos casamentos, nas cerimônias. O vinho, meus irmãos, também foi até usado como forma de símbolo dos elementos que Jesus Cristo deixa para termos memória do seu sacrifício. Mas ele fala, não é com vinho que vocês devem se embriagar. Trazendo para os dias de hoje, nós não devemos embriagar com a internet. Não é, meus irmãos, com o trabalho que devemos nos embriagar, não é com o dinheiro que devemos nos embriagar, não é com essas coisas do mundo que devemos embriagar, mas sejamos cheios do Espírito Santo. Temos que ser cheios do Espírito Santo, porque é dele também que nós precisamos. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos esquecer que esse Deus, que é chamado de muitas vezes Espírito de Deus, que é chamado Espírito Santo, precisa estar em nosso coração, porque quando ele está em nosso coração, o Espírito que nós chamamos de imundícia, Espírito, meus irmãos, de morte, e espírito de qualquer outra coisa aí, espírito maligno, não tem poder de invadir o nosso coração, porque estamos selados por um Espírito que também é Deus, que é onisciente, é onipotente, é eterno e santo todo o tempo. Nós precisamos ser cheios todos os dias do Espírito Santo de Deus, e nós não podemos negá-lo, nós não podemos abandoná-lo, e nem devemos entristecê-lo. É fato que o Espírito Santo de Deus não se entristece, porque nele não há variação de personalidade. É fato que o Espírito Santo de Deus, assim como Deus, ele, meus irmãos, não se arrepende, mas é uma maneira de nós falarmos que nós não devemos entristecer o Espírito, que a nossa conduta diária seja para agradá-lo, porque ele está em nós. Aonde que precisamos refletir profundamente o que temos sido diante de Deus, porque o Deus está em nós, porque esse Deus habita em nós, esse Deus habita nesse templo, esse Deus habita em você. É por isso, meus irmãos, que precisamos ainda mais pedir ao Senhor, nos enche, nos enche, nos enche. E como disse um dia atrás, alguns domingos, se não me falha a memória,
Não há necessidade do Espírito Santo descer sobre essa igreja. Ele já está derramado. Ele já está derramado. O Espírito Santo não precisa descer, ele já foi enviado, já está entre nós. Agora, cabe-nos sermos cheios dele. Cabe-nos, meus irmãos, buscá-lo todos os dias. Cabe-nos nos render a ele, para que em todo tempo as nossas vestes também sejam brancas, sejam alvas, sejam todo instante purificados, para que em tudo possamos, em nome de Jesus Cristo, glorificar a Jesus Cristo. Se nós queremos, melhor dizendo, ter uma obra ou fazer uma obra com excelência, precisamos do Espírito Santo. Se vocês, levitas do Senhor, cantores, adoradores, querem adorar de fato, de verdade, ao Deus sublime, precisa do Espírito Santo. Nós que pregamos a palavra, que somos chamados ao pastorado, irmãos que são oficiais, presbíteros e diáconos, líderes de departamento, para conduzirmos a igreja, precisamos do Espírito Santo de Deus. Se você, como membro da igreja, talvez não exerça nenhuma função, porque nós não precisamos de ter função na igreja para trabalhar, precisamos também ser cheios do Espírito Santo, porque só vai para o céu quem estiver selado pelo Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo chamará aqueles que estão com o Espírito Santo. Jesus Cristo não vai chamar ninguém que não tenha o Espírito Santo. Então, meus irmãos, está na hora de nós nos levantarmos. Está na hora de nós nos arrependermos de verdade dos nossos pecados. Está na hora de nós pararmos de ficar movendo, disse, pirite, pirite. Está na hora de ouvirmos o Espírito Santo, porque Ele está falando no meio da sua igreja. Não é tempo de darmos ouvidos àquilo que não edifica, é tempo de darmos ouvido ao que o Espírito Santo está falando, e o que Ele está falando não está fora da palavra, é a palavra. Então seja cheio do Espírito Santo. Eu convido você a se colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar Espírito, aquela última música que os meninos cantaram, encha a minha vida. Gostaria que, se você pudesse, levante as suas mãos e peça ao Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Diga a Ele, enche-me do teu Espírito Santo. Foi Ele quem distribuiu os dons dessa igreja. E aonde estão? Aqueles que receberam o dom da palavra da sabedoria pelo Espírito Santo. Aqueles que receberam a palavra da ciência, do conhecimento do Espírito Santo. Aqueles que receberam o dom da fé, onde vocês estão? Aqueles que receberam pelo Espírito Santo, que distribuiu a cada um como lhe aprouve. Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Onde estão vocês? Vocês não receberam qualquer coisa. Jesus Cristo não nos enviou qualquer pessoa, mas Ele enviou Deus, o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Levanta suas mãos e adora o Senhor. Aleluia! Você pode abrir a sua boca e glorificar ao Senhor nessa noite, nessa manhã. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã, meu irmão. Ele já está derramado. Não precisa mais você chamar. Ele está no meio de nós, está em nós. É Ele quem vai te curar nessa manhã também. Vai tirar todas as duas dores. Vai acalmar a tempestade que está na sua mente. Ele é o Consolador. Ele é o enviado do Pai. Espírito Santo de Deus. Aleluia! Espírito, encha minha vida. Espírito, aleluia! Encha minha vida. Enche-me, enche-me o teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, Espírito, enche o meu
Cante novamente, Espírito, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Oh Senhor, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você pode levantar as suas mãos. Aleluia! As minhas mãos eu quero Você que está em casa, levantar adora o Senhor. e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. meus amados, por muitos anos essa igreja foi referência de avivamento. Mas infelizmente, por algum espaço de tempo, deixamos de ser avivados. E o Senhor nos chama hoje para retornarmos ao avivamento. Ao avivamento que transforma a mente. O avivamento que muda as atitudes. O avivamento que nos faz sair e pregar o Evangelho. O avivamento que nos impulsiona a estar na casa do Senhor, de amá-lo em todo instante. Nós precisamos disso. Espírito, enche a minha vida. Espírito Santo, enche, Senhor, Enche a minha vida. enche-nos, ó Pai. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Então seja fortalecido em nome de Jesus Cristo. Seja renovado em nome de Jesus Cristo. Receba da parte de Deus a capacidade de suportar as adversidades. Seja curado nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai Santo, quantos estão dentro das suas casas, toda opressão sai agora em nome de Jesus Cristo. Enche a tua igreja, Senhor. Ela te pertence, ó Pai. Enche-nos, 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 ó Deus. É do teu Espírito Santo que precisamos, ó Pai. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode dar graças a Deus.